Bem-vindos a todos. Meu nome é Yuri Dutra, eu sou professora de Direito Penal, sou doutoranda, sou mestre em Direito, já escrevi livros sobre criminologia. A nossa aula de hoje é uma aula introdutória e é uma aula base para o direito penal. Essa aula, esses ensinos vão acompanhar os senhores durante toda a sua caminhada como penalistas. Então, vamos lá? Iniciarei, então, com o compartilhamento do nosso slide. Então, vamos lá, tá entrando aqui. Apresentação, os princípios mais relevantes do direito penal. Ah lá. Princípios fundamentais penais. Por que são fundamentais? São princípios que têm uma relevância tão importante, que eles estão previstos na Constituição e eles preservam a nossa dignidade, dignidade da pessoa humana. Então, o primeiro dos princípios é o princípio da legalidade. Ele está previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 39, e ele também está previsto no artigo 1º do Código Penal. Para que serve o princípio da legalidade? Ele é uma limitação para que o direito penal atue apenas nos limites da lei. O Estado e nenhuma pessoa privada pode ultrapassar esses limites. Dentro desse princípio, do princípio da legalidade, decorre outro princípio, que é o princípio da anterioridade da lei. A lei penal, ela só pode retroagir para beneficiar o réu. Ela não pode ser aplicada por fatos anteriores. Então, como é que seria isso? Vamos ler os dois artigos de lei para poder entender melhor. Então, na nossa Constituição, está previsto esse princípio da legalidade e da anterioridade. E é a mesma letra de lei, do artigo 5º para o artigo 1º. No artigo 5º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, então, se eu não tenho uma lei falando que aquilo é crime, não é crime. Pode ser uma conduta moralmente reprovável, mas não é crime. Não vai lá a polícia, não tem processo, ninguém vai te prender por isso. E não há pena sem prévia cominação legal. Então, nenhum juiz pode falar, ó, você tem pena de multa, você tem pena de prisão, se não tiver lá uma lei que fale aquilo, e além do que precisa ter um processo, devido processo legal. E aí decorre o quê? O princípio da irretroatividade da lei penal. Por quê? Se eu crio uma lei hoje, então, eu crio uma lei hoje, falando hoje que o homicídio é crime. Então, se uma pessoa cometeu um homicídio ontem e não estava previsto legalmente, ela não vai ser condenada, ela não vai ser processada, ela não vai ser sequer pega pela polícia. Então, lá no artigo 1º do Código Penal, igual. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, só podemos criminalizar e aprisionar uma pessoa se tiver lei. Quais são as finalidades desse princípio da anterioridade ou princípio da reserva legal? Primeiro é proibir a retroatividade da lei. Então, como eu falei lá no exemplo do homicídio, faz conta que a nossa sociedade era permitido o homicídio e hoje se criou uma lei proibindo. Ou seja, as pessoas que ontem cometeram esse crime, que não é considerado crime, não serão responsabilizadas, mas de hoje em diante, sim. Proibição de crimes e penas pelos costumes. Precisa ser lei, não pode ser costume. Se numa sociedade é comum
matarem os primogênitos, e é costume daquela sociedade, aquilo não é lei. Se no nosso código está escrito que homicídio é crime, então essa conduta ela vai ser responsabilizada. Da mesma forma, se aquela conduta é um costume, aquele costume não pode ser criminalizado, a não ser que a lei, o legislador, o nosso Estado, assim o previu. Proibição de emprego de analogia para criar crimes e penas. Ah, mas aquela conduta é parecida. Não. Nós não podemos utilizar condutas parecidas para amoldar a um tipo penal. Por exemplo, existe o furto e o roubo. Furto, é sem violência. Roubo é subtração com violência. Ah, mas tem um tipo parecido ali, eu peguei emprestado, é furto? Não. Então, eu não posso, por analogia, criar crimes e penas. Só o legislador cria crimes e penas. Proibir incriminações vagas e indeterminadas. Então, no nosso código, nós temos a lei de drogas. A lei de drogas, ela é uma norma penal em branco. Por quê? Porque ela busca o seu complemento em outra norma. Mas eu não posso, por exemplo, criar uma lei. Pune-se andar na rua. Será que está bem determinada essa lei? Andar como? Andar descalço? Andar de carro? Andar como? Então, eu preciso que a lei penal ela seja muito determinada. Seu alcance seja preciso. E aí, nós temos outros princípios. Então, o direito penal, ele é utilizado exclusivamente para punir os bens mais relevantes da sociedade. Quais são eles? A vida, a liberdade. Como é que se descobre qual que é um bem jurídico relevante? O legislador ele olha para a sociedade clama. Por exemplo, um bem que deixou de ser relevante. Então, antes o adultério era crime, hoje não é mais. Então, deixou de ser um bem jurídico relevante. Mas outros podem se tornar a ser, igual tirar foto de nudes e transmitir para as outras pessoas, isso passou a ser um crime, porque é um bem jurídico a preservação da intimidade da pessoa. Princípio da intervenção mínima. Então, por esse princípio, nós temos que o quê? Que o direito penal ele é utilizado como última ratio. Mas o que é isso, professora? O direito penal, primeiro, ele não deve ser usado para proteger todos os bens. Não. Nós temos reparações no direito civil, nós temos reparações no direito administrativo. Então, nós devemos recorrer ao direito penal só se os outros ramos do direito não se demonstrarem suficientes. Então, o direito penal ele deve ser usado só quando necessário. Feriu a vida de alguém, subtraiu o patrimônio de alguém. Então, apenas em bens jurídicos relevantes. Princípio da ofensividade. Então, somente quando há lesão ou perigo real de lesão ao bem jurídico que se é tutelado ao direito penal. Por exemplo, no caso de agressão. Um está discutindo ali, o outro ali, mas ninguém chegou a vias de fato. Vai penalizar por lesões corporais, por vias de fato? Não. O bem jurídico ele não foi lesado. E nós temos outro princípio, também muito relevante, que é o princípio da responsabilidade pessoal do agente ou individualização da pena.
Esse princípio nós vemos mais no artigo 59 do Código Penal. O que o artigo 59 do Código Penal fala? O juiz, na dosimetria da pena, ele vai individualizar a pena. Como? Ele vai analisar as circunstâncias que o crime foram cometido, as circunstâncias, as causas agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena, e, ao final, ele vai considerar a quantidade de pena para aquela pessoa em específico. E aí, desse princípio, extraímos outros. Por exemplo, nós temos concurso de pessoas para um roubo a banco. Se uma pessoa foi lá e apenas entrou no banco e pegou o dinheiro, e a outra foi lá e, além de pegar o dinheiro, assassinou, aqui apenas entrou para pegar o dinheiro, responderá por furto. E aqui assassinou, responderá por assassinato. Lá em concurso de pessoas, nós vamos ver que isso é ampliado, existem mais detalhes, mais exceções, mas por hora aqui vocês conseguem identificar a conduta do agente, que apenas ele vai ser responsabilizado pelas condutas que praticar, e não vai passar para a figura dos seus familiares. Então, a pena é só para a figura daquela pessoa. E aí nós temos também o princípio da culpabilidade. Se uma pessoa vai lá e comete um crime, mas ela não tem plena consciência do que está fazendo, ou ela vai receber uma medida de segurança, ou ela vai ser inimputável. E o Código Penal, ele é aplicável apenas às pessoas que agem com dolo ou culpa, dolo, vontade livre, consciente, culpa quando agiu com negligência, imperícia ou imprudência. E só haverá responsabilidade penal, então, se esse agente for imputável, ter mais de 18 anos e possuir essa consciência da ilicitude. Nós temos também o princípio da adequação social, ou seja, a intervenção punitiva, ela abrange apenas os tipos penais, as condutas aceitas como criminalizáveis. Outras condutas não são, por exemplo, como citei o caso de adultério, que a nossa sociedade modificou e não responsabiliza mais este crime. Nós temos um outro princípio, que é da insignificância ou bagatela. Então, somente as lesões jurídicas mais relevantes devem sofrer intervenção penal. Então, por exemplo, nós temos uma pessoa que foi lá e furtou um chocolate no mercado. E foi devolvido esse chocolate. Então, mas a pessoa poderia nem ter aplicado o direito penal. Só que o direito penal, ele é indisponível. Se uma pessoa cometeu crime, o Estado ele é acionável e deve-se oferecer a denúncia. Para os crimes de bagatela ou de insignificância, essa denúncia muitas vezes nem é oferecida. Então, ela é encaminhada ao juiz e é utilizado esse princípio. Por quê? Porque se houver esses requisitos, como mínima ofensividade, periculosidade baixa, baixa relevância no comportamento, o juiz decidirá por extinguir a punibilidade deste crime. E existe o princípio da humanidade da pena, que decorre do princípio da dignidade humana. Então, a pena ela não pode ser usada como meio de violência ou tratamento desumano ou cruel. Então, o Brasil, todos os presídios da América Latina são casos emblemáticos, porque há superpopulação, há violência máxima. Então, gente, agora eu gostaria de fazer exercícios de fixação. Então, nós temos o Kahoot,
Então, nós vamos fazer esse exercício. E também aqui está o site do Padlet. No Padlet, vocês vão poder ter acesso a esse slide que eu fiz, ao site do Planalto com as nossas legislações. E eu coloquei também um vídeo, um mini vídeo de 5 minutos de outro colega professor que vai falar sobre o princípio da insignificância. Então, vamos lá para o Kahoot. Só um momento. Então, primeiro, a professora vai sair, né, do share screen, e agora eu quero que vocês entrem lá no Google, e no Google vocês digitem Kahoot It, certo? Então, enquanto isso, eu vou colocar aqui. Só um pouquinho. Enquanto estou colocando, vocês podem ir aí memorizando os princípios, né? Então, nós temos o princípio da individualidade da pena, temos o princípio da legalidade, temos o princípio da... Então, vamos lá. Então, primeiro, quando vocês entram lá no Google Play, vocês entram, então, no Kahoot It, e agora eu vou passar para vocês o código. Só um momento. Então, estamos entrando aqui, está fazendo o login do código, certo? E já vou fazer aqui para vocês passar o login. Ó, já está a musiquinha do Kahoot ali. Então, vamos entrar aqui com o PIN. Então, o PIN é 449-0327. 449-0327. Então, vocês coloquem o nome de vocês, um apelido, ok? E aí, vamos ver aqui se aparecem vocês. Sim. E aí, nós vamos iniciar. Então, agora eu vou compartilhar com vocês essa tela. Só um momento. Ah lá. Epa, não foi ainda. Vamos compartilhar de novo. Ali, ó. Há princípios constitucionais penais? Sim, mas não estão previstos. Mas estão previstos apenas no Código Penal? Não. Sim, estão previstos na Constituição Federal e no Código Penal. E não, o nosso código aplica ao direito penal máximo. Então, aqui a resposta era sim, estão previstos na Constituição Federal e no Código Penal. Então, vamos mudar para o próximo. Ah lá. Próxima questão. Verdadeiro ou falso? O princípio da reserva legal é sinônimo de anterioridade e legalidade? Verdadeiro ou falso? O princípio da reserva legal é sinônimo de anterioridade e legalidade? Então, nós vimos isso nas aulas, vamos lá. Isso, agora, avançar. Mais outra questão. Verdadeiro ou falso? A lei penal é estrita, escrita, certa e prévia? Então, verdadeiro ou falso? A lei penal é estrita, escrita, certa e prévia?
Então, vamos respondendo. Pronto. Ah lá. Princípio da subsidiariedade significa... Então, esse princípio, ele faz parte lá do princípio da insignificância, que se divide em fragmentariedade e subsidiariedade. Então, ele é subsidiário. Por quê? Quando nós temos o direito penal, ele deve ser utilizado como última ratio. Então, é o último a ser utilizado. E princípio da fragmentariedade. Então, a fragmentação, ele não deve ser aplicável imediatamente. Se tiver o código de direito administrativo, se tiver o código civil ou se tiver o direito administrativo para ser aplicado, temos que aplicar esses outros direitos, direito tributário, esses outros direitos. Vamos lá, outra questão. Sobre o princípio da individualização da pena. Então, o que é? É realizado pelo juiz da execução penal? É realizada pelo próprio preso? Está previsto no artigo 59 da Constituição Federal? Está previsto no artigo 59 do Código Penal? Então, esse princípio, o que nós falamos sobre esse princípio? Apenas tem um juiz que aplica, e eu falei qual juiz é esse, é aquela aplicação em que o juiz vai decidir as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais, as causas de aumento e diminuição de pena, as agravantes, as circunstâncias agravantes e atenuantes. É o sistema trifásico da pena, então são 3 fases, e é o juiz, qual o juiz que aplica? E qual artigo está previsto? Então, vamos lá. A próxima, verdadeiro ou falso. O princípio da insignificância não possui requisitos para sua aplicação. Será? Então, nós vimos qual que era o princípio da insignificância mesmo. Era aquele em que a pessoa furtava lá uma barra de chocolate. Então, quais são os requisitos que têm que ser analisados para a sua aplicação? E aí, a nossa última questão, do princípio da intervenção mínima, decorre o princípio da subsidiariedade, da fragmentariedade, verdadeiro ou falso? Então, essa questão nós vimos também. Então, existe o princípio da intervenção mínima, que tem a ver com os bens jurídicos relevantes. Então, não são tutelados pelo direito penal todos os bens jurídicos, apenas os relevantes. E dele decorrem 2 princípios, da subsidiariedade e da fragmentariedade. Então, vamos ver aqui quem foi o ganhador da nossa competição. Olha lá, está aparecendo. Então, muito bem. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, nós temos lá as questões no Padlet, na verdade, estão lá, esse PowerPoint, estão lá a nossa legislação do Planalto, e está lá também um mini vídeo sobre o princípio da insignificância. Espero terem fixado os conhecimentos e até a próxima aula. Então, vou parar de compartilhar aqui e tenham todos excelentes estudos.